Hoje, no encontro com a palavra, entramos em um dos capítulos mais fortes e impressionantes de toda a Escritura. Gênesis 19. Um capítulo que revela não apenas o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, mas também sua misericórdia, sua capacidade de resgatar aqueles que ainda o buscam, mesmo quando tudo ao redor está mergulhado em escuridão. Aqui nós vemos um Deus que ama, que avisa, que protege e que chama. E vemos também o drama de escolhas humanas que podem destruir uma vida inteira. Prepare o seu coração, porque hoje nós vamos caminhar pela madrugada em que o céu incendiou 2 cidades, mas a graça de Deus salvou uma família. Bem-vinda ao estudo de Gênesis 19. Como está na Bíblia? 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. 2. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. 3. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. 5. E chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. 6. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. 7. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. 8. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. 9. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. 10. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos, e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. 11. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. 12. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. 13. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. 14. Então saiu Ló, e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão,
e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. 18. E Ló disse-lhe: Ora não, meu senhor. 19. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal, e eu morra. 20. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá. Não é pequena? Para que minha alma viva. 21. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. 22. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. 23. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. 25. E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. 27. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada, e foi para aquele lugar, onde estivera diante da face do Senhor. 28. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. 30. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. 31. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. 32. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. 33. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita, e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. 34. E sucedeu, no outro dia, que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. 35. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor, e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. 36. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. 37. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este
é o pai dos moabitas até o dia de hoje. 38. E a menor também deu à luz um filho, e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Gênesis 19 nos lembra que Deus nunca destrói sem antes avisar, nunca julga sem antes tentar resgatar. E também nos mostra que, muitas vezes, o maior perigo não está na cidade que cai, mas no coração que se recusa a sair dela. A mulher de Ló olhou para trás, e o olhar dela revelou o lugar onde o coração ainda estava preso. Hoje, Deus continua chamando pessoas para longe daquilo que destrói, para fora de relacionamentos tóxicos, ambientes pesados, lugares onde a alma morre aos poucos. A pergunta é: você está disposta a não olhar para trás? Que você receba força para seguir adiante, coragem para obedecer e sensibilidade para ouvir a voz de Deus te guiando. Nos encontramos no próximo episódio do Encontro com a Palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que nunca falte luz no seu caminho.